Olá, caríssimo, paz e bem, que alegria te encontrar em mais um programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Sou eu, missionário católico deficiente visual em Viana. Na descrição desse vídeo está o link do nosso grupo do WhatsApp e também do nosso Telegram, onde você pode entrar e receber diariamente o nosso conteúdo. Irmãos e irmãs, Padre Pio construiu um hospital, mas também criou os seus grupos de oração, para que em unidade possa pessoas unirem a oração. E Padre Pio, meus irmãos e minhas irmãs, deixou um manual. E com isso eu quero convidar você a prestar atenção, conhecer um pouquinho esse projeto de São Padre Pio, para que você também possa propagar. Lembrando que esse relato foi retirado do nosso site, nós vamos colocar aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção, por favor. Grupos de oração do Padre Pio. Padre Pio não desejava construir apenas um hospital, como todos os outros. Queria fazer dele um centro de vida espiritual, um centro de oração. Sua vida sempre foi regida pela oração. Ele gostava de se definir como um frade que reza, e de fato, não se cansava de rezar. Padre Pio rezava continuamente. Diz um de seus filhos espirituais: às vezes eu entrava em sua cela e começava a falar com ele, mas logo me dava conta de suas orações. Padre Pio queria que seus filhos espirituais rezassem sinceramente, não como se tivessem de cumprir uma obrigação, mas como um ato de amor para com os outros e consigo mesmos. Uma oração por todos os que sofrem, que desejam amar os outros e não conseguem exprimir-se. Uma oração que brota do coração e de um anseio de esperança, de afeto. A oração era para ele a melhor arma para vencer o inimigo. Padre Pio tinha certeza de que os efeitos dessa arma seriam mais visíveis e que a oração conseguiria chegar a Deus de forma mais pura se fosse feita em conjunto, se muitas pessoas rezassem ao mesmo tempo. A iniciativa de promover os grupos de oração atendia ao apelo de Pio XII, que, em março de 1952, fez um convite à oração em comum e à vida cristã de piedade em grupo, vivida em comunhão de espírito e de ação com amigos e conhecidos. A Igreja tem urgente necessidade de fiéis e grupos fiéis, de qualquer condição, que livres da escravidão, do respeito humano, conformem toda a sua vida aos mandamentos de Deus e às leis de Cristo. Os fiéis atenderam ao apelo de Padre Pio e passaram a organizar esses grupos, que hoje já chegam a 2.000 em todo o mundo. Os grupos de oração de Padre Pio normalmente se reúnem uma vez por mês, de preferência no dia 23, dia da morte do padre, com a finalidade de rezar em conjunto, em memória do frade de Pietrelcina, contribuindo assim para a difusão de seu nome e de sua espiritualidade. Pequeno manual para grupos de oração. Condições. Para fazer realizar à nossa volta a vida cristã, é indispensável trabalhar de maneira a expandir a luz de Cristo sobre os que não a conhecem, ou teimam em ignorá-la. Mas a verdadeira luz só penetra nos espíritos se os corações se erguem para Deus pela oração. Primeiro, os grupos de oração são formados por fiéis que ouviram os apelos repetidos de Pio XII a favor da oração comum e decidiram reunir-se
fraternalmente entre si, pelo menos uma vez por mês, sob a assistência de um padre, com o único compromisso de rezar e convidar parentes e conhecidos à oração. Segundo, como a obediência é dever de todo cristão, o grupo de oração só será formado com a autorização do bispo da diocese. Terceiro, para iniciar os corações e as vontades a se voltarem livremente para Deus, os grupos de oração servem, sobretudo, como exemplo da oração solene por ocasião de um ofício ou de uma festa. O exemplo de uma oração coletiva que dirige, suscita e enriquece a palavra eventual de um padre. Quarto, todo grupo de oração deve suscitar em seus membros um meio poderoso que inflamará de amor os que são fracos e sacudirá os indolentes. Quinto, graças a essa oração feita em comum, os irmãos dos grupos de oração realizarão os sacrifícios necessários com coragem para vencer todo o temor humano, na ocasião de estender a mão a um irmão que desfalece. Será mais fácil, assim, renunciar a qualquer comodidade, a algumas horas de repouso ou de prazer e a muitas coisas supérfluas, capazes de impedir o voo da alma para Deus. Sexto, os participantes dos grupos de oração assumirão como objetivo especial e dominante a conversão da pessoa que vive nas trevas, mas no fundo de sua alma sente a necessidade de luz e que quer conhecer a verdadeira natureza de Deus, que é amor. Irmãos e irmãs, esse projeto de São Padre Pio e difundir o seu grupo de oração para que tenha em todas as paróquias, eu fico maravilhado para difundir o carisma de São Padre Pio, porque Padre Pio também buscou que esses grupos tivessem a assistência de um padre e a permissão do bispo. Então Padre Pio era muito obediente aos seus superiores. E é por isso que com a tua ajuda e a tua colaboração nós queremos fazer que todo mundo, todo canto, todas as paróquias conheçam os grupos de São Padre Pio. O Enio, como acontece, como é que funciona? Aí pode ser pelo menos uma vez por mês, no dia da morte de São Padre Pio, no dia 23. Então, acontecendo dessa forma, tudo bem. Tem um documento para preencher, que precisa da assinatura do padre e também do bispo diocesano. Sendo assim, você tem que enviar lá para São Giovanni Rotondo. Tem um local destinado que recebe essas cartas e aí depois coloca o seu nome e você vai receber todo esse material e você é incluído como mais um grupo de São Padre Pio e de acordo com o tempo ele vem visitar você. Irmãos e irmãs, é belo esse projeto de São Padre Pio, porque ele quer unir pessoas que rezem. Reze pelas almas que padecem o purgatório, reze pela conversão dos pecadores e reze pelo clero da igreja, pelo papa, bispo, cardeais, padres, frei e freiras. Padre Pio queria ser conhecido como um frade que reza. E nós, filhos espirituais, devotos, que amamos pedir sua intercessão, precisamos também rezar bastante. Precisamos pegar essa virtude de Padre Pio, que amava, que gostava de rezar, e também possamos sempre pegar o nosso texto, que Padre Pio chamava carinhosamente de arma. Exatamente. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, a propagar esse projeto de São Padre Pio, a mostrar para o seu padre, para o seu pároco. Entre em contato nós vamos explicar como que funciona o grupo de oração de São Padre Pio e como pode ser implantado dentro da sua paróquia. Nós vamos te instruir e também te auxiliar no que for possível. No card acima nós vamos colocar o programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.